Vamos caminhar por alguns textos bíblicos. O texto da nossa noite será Atos 6, mas eu quero primeiro mostrar alguns textos para vocês. Gênesis capítulo 12, primeiro texto das Escrituras, Gênesis capítulo 12. Aos domingos à noite, temos refletido na série de mensagens as marcas de alguém cheio do Espírito. As marcas de alguém cheio do Espírito Santo. Na primeira mensagem, Atos capítulo 2, vimos que em primeiro lugar, o que não pode faltar é o Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo, via de regra, gerará em nós amor por Deus. Gerará em nós desejo de conhecer Jesus Cristo e sermos transformados por Ele. Nós vimos no domingo passado que o Espírito Santo gerará em nós uma compaixão que não é típica de nenhum ser humano, que é algo que brota do céu mesmo. A gente vai começar a se importar com quem sofre, cair da beira do caminho que está do nosso lado. A nossa agenda será menos importante quando a gente se deparar com gente agonizando perto da gente. Nós vamos parar tudo para socorrer os aflitos da nossa época. Essa é a marca principal de alguém cheio do Espírito. Mas há um outro elemento que começa aí em Gênesis 12. Deus faz uma promessa a Abraão no versículo 3, no finalzinho ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz: Abraão, eu estou te chamando para fazer um pacto e por meio de você, o mundo inteiro será alcançado através da minha aliança. Deus está dizendo a Abraão: eu tenho o desejo de salvar gente, eu tenho o desejo pelo mundo, eu tenho o desejo de amar pessoas. Hoje pela manhã nós tivemos o último encontro de um módulo de formação de pregadores, e a Lilian que pregou, trouxe o testemunho dela, eu achei lindo, viu Lilian? Parabéns, lindo de coração. Ela disse: eu tinha tanta resistência porque eu ouvia pessoas que não tinham tanta sabedoria em falar de Deus, só falava da ira, do julgamento, do peso. Deus era o meu inimigo o tempo todo. Eu tinha medo desse Deus, eu tinha aversão a esse Deus. Quando alguém me falou que Deus me amava, quando alguém me falou do desejo de Deus por minha vida, minhas barreiras foram quebradas. Eu quis esse Deus para mim. Saber que eu fui amparada, abrigada nos braços desse Deus revolucionou minha vida. E Gênesis 12 nos mostra isso. Deus tem desejos, tem sentimentos, tem emoções, tem interesses por você e por mim. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus tem mais interesse ainda, Ele tem interesse em usar a mim e a você nesse processo de anunciar o quanto Ele nos ama. Se você for ler agora algumas páginas da palavra de Deus e vai lá para o Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, por favor, primeira carta de Pedro, convido você, antes de Apocalipse, primeira carta de Pedro, por favor, depois da carta de Tiago, capítulo 2, veja só o que nos diz o versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2, vós, porém, Deus está falando com você nessa noite, você é uma raça eleita. Na eternidade Deus quis ter você como filho dele. Deus deliberou te amar. Na eternidade as entranhas de Deus se moveram em direção a você. Você é sacerdócio real. Sacerdote é a figura no Antigo Testamento de um homem que representava as pessoas diante de Deus. Muitas pessoas ainda acham que hoje pastores, e eu recebo esse título, as representam diante de Deus. Nada disso. Eu sou apenas mais alguém que recebeu um dom de Deus, como cada um de vocês tem um dom. O meu dom, creio eu, de ensino, e cada um tem o seu dom, outros de ensino, outros de misericórdia, outros de hospitalidade, outros de administração, e por aí vai. Todos nós agora fomos feitos sacerdotes. Todos nós, por conta da obra de Jesus, temos livre acesso a Deus. Quando você estiver angustiado, em sofrimento terrível, você pode ligar para mim, você pode pedir a minha visita, a visita dos pastores, de irmãos de fé. A gente vai lá para te abraçar, chorar junto, festejar junto. Mas se não tiver nenhum ser humano, lembre-se disso, você tem livre acesso a Deus. Dentro do seu carro você ora, dentro do ônibus você ora, em cima da moto você ora, fazendo caminhada no Parque Ipiranga você ora. E pode ter uma certeza, sua oração alcança o trono de graça, porque é Jesus Cristo que efetiva a nossa oração. É Jesus Cristo que geme por nós através do seu Espírito. É Jesus que intercede por nós. Não permita que homem nenhum escravize sua consciência. Não permita que nenhum homem com título de pastor, bispo, apóstolo, missionário, seja quem quer que seja,
quer convencer você de que ele é mais importante que você. Ninguém é mais importante que você, ninguém é mais importante que o outro. Todos nós agora fomos feitos sacerdotes, temos livre acesso a Deus. Isso é maravilhoso. Daqui uns dias, né, Mário, você vai para o Paraguai, querido. Vai estar longe da sua igreja local, esse povo que te ama, uma igreja que vocês amam. Momentos de dificuldade, de solidão, estou com saudade do meu povo. Tenha certeza de uma coisa, Jesus Cristo estará o tempo todo com vocês. E vocês o tempo todo, tendo liberdade a Ele, liberdade de acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não se esqueçam disso. Pedro, ele vai seguir dizendo aí no versículo 9, nós somos uma nação santa, um povo separado por Deus, que agora tem um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas e levou vocês para a maravilhosa luz. Quem é esse povo que tem essa missão? Pedro diz no verso 10, vocês que antes não eram povo, gente que não pertencia ao pacto, mas foi inserido agora à família de Deus, tem o privilégio de falar do amor desse Deus. Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 6, que é o livro que a gente tem estudado nessa caminhada aqui aos domingos, refletido no livro de Atos. E antes da gente fazer a leitura de Atos, capítulo 6, eu quero te perguntar, você já teve o privilégio de ver gente se convertendo através da sua vida? Quem olha para você, cheira o perfume de Jesus Cristo. Quando falam de você, falam de um homem íntegro, justo. Falam de você uma mulher transformada na personalidade, no jeito de agir e reagir aos embates da vida. As pessoas com as quais você convive creem que você é um pacificador, um brigão. Tem você em autoestima, são atraídas por você ou não? Quando você conecta as pessoas a esse nome Deus, elas respeitam a sua voz e a sua fala. Você tem crédito. Quando você fala de Deus, você tem reputação para falar. Deus deseja transformar a sua vida de tal maneira que muitas pessoas que te cercam fiquem absolutamente constrangidas com a sua vida mudada. Deus deseja que pessoas que te cercam cheirem Jesus que exala através de você, porque você anda com Ele. Quando a gente anda com alguém, quando a gente se relaciona com alguém, a gente começa a se parecer com aquela pessoa. É por isso que alguns casamentos de algum tempo, você olha e diz, aquele casal parece irmão. Parece que até no físico eles se parecem. Na medida em que você vai desenvolvendo relacionamento com Jesus Cristo, as virtudes do caráter dele, os traços da personalidade dele, o jeito dele agir, começam a ser reproduzidos por mim e por você. E não tem como não reconhecer Jesus na vida de alguém. É extraordinário quando você vê alguém que anda com Jesus. Você sabe. E alguém que anda com Jesus, além de ser marcado por compaixão, de ser cheio desse Espírito que é santo, que o leva a ter intimidade com Deus e sua palavra, essa pessoa não aguenta não falar. Quem anda com Jesus não aguenta não comunicar. Quem anda com Jesus é um livro aberto, pode ler a minha vida. Quem anda com Jesus é um conciliador, é um apaziguador de contendas, é um mediador de conflitos nato. Quem anda com Jesus luta por casamentos. Quem anda com Jesus luta pelo retorno de filhos que se afastaram. Quem anda com Jesus tem paciência com o cético, com o ateu, com aquele que se enfiou no fundo do poço e está todo sujo de lama e fedendo a esgoto. Quem anda com Jesus olha para a gente assim e se compadece, chora, se agoniza de dor, porque se identifica com aquela pessoa e diz, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Quem anda com Jesus é assim.
A gente vê Estevão no capítulo 6 de Atos, do versículo 8 em diante. Você acha que Estevão é o pastor da igreja? Estevão é um diácono que foi eleito. Daí que diácono é muito mais que entregar folheto na porta da igreja, ou dizer, olha, tem vaga ali no banco da frente, ou olhar estacionamento. Estevão, homem cheio do Espírito, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E o texto diz que começa a se levantar um embate contra a vida desse homem. Alguns fariseus, homens ricos, que eram de várias partes do Império Romano, haviam construído uma igreja para eles em Jerusalém. Eram homens que moravam em várias regiões, várias cidades importantes do Império Romano, se tornaram muito ricos, multimilionários, se juntaram numa aliança e construíram um prédio para quando eles fossem passar férias em Jerusalém, pudessem ter a igreja particular com um pastor particular. Era o clube religioso deles. E Estevão pregava que Jesus é a vida e a vida em abundância, e que os judeus haviam assassinado a verdadeira vida. Esses homens se levantam, são religiosos, tomados de inveja, levantam testemunhas falsas, subornam gente que se finge de justa, e esse pessoal vai até o Sinédrio. O Sinédrio é a alta cúpula da religião judaica, é onde se julga tudo na religião judaica. Era composto por 70 homens, os grandes doutores da lei. O Sinédrio se reúne, testemunhas falsas são subornadas e dizem, olha, esse homem Estevão, ele está sozinho, gente, não tem os outros apóstolos, não tem presbítero de igreja, não tem ninguém, ele está sozinho. Ele é colocado no meio dos leões. Esse homem aqui, ó, ele está subvertendo a lei de Moisés. Esse homem está pregando mentiras, esse homem está enganando o povo. O Sinédrio, como um órgão para julgar as causas religiosas, faz uma pergunta para Estevão, o que está acontecendo aí? E o versículo 2 do capítulo 7, começa com a pregação de Estevão. Acuado, pressionado, ele não pode deixar de falar do que viu. Não tem como mais parar de falar do que sentiu. As experiências que ele tem tido gozo de experimentar são maiores do que as pressões que o cercam. Ele começa a falar de maneira clara, começando lá em Abraão, o texto de Gênesis 12 que nós lemos, até chegar em Cristo, a verdadeira vida. E ele diz que Cristo não era aceito pelas pessoas, porque o coração delas estava endurecido demais. Elas queriam ouvir mensagens que coçassem os seus ouvidos, que fossem agradáveis ao intestino, que massageassem o ego. E quando Estevão fala isso, as pessoas se iram com ele. E ele acaba sendo apedrejado no final do capítulo 7. Enquanto ele era apedrejado, esse homem cheio do Espírito faz uma grande declaração: Pai, não impute esse mal a eles. Muito parecido com Jesus Cristo, eles não sabem o que fazem. Veja só o versículo 60 do capítulo 7. Estevão se ajoelha, clama em alta voz: Senhor, não põe esse pecado na conta deles. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Mas volte uma página e vai para o capítulo 6, versículo 15, o último versículo do capítulo 6 de Atos. Quando todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Rousseau Chet faleceu há pouco tempo. Eu não tive o privilégio de conviver tanto com Rousseau Chet como eu gostaria. Para quem aqui é novo na fé, eu estava vindo agora na igreja como convidado, Rousseau Chet foi um grande teólogo americano, de uma família nobre, que veio para o Brasil e dedicou a sua vida ao Brasil. Traduziu Bíblia, tem uma Bíblia aí na mão de alguns, chamada Bíblia Shed. Montou editoras, montou seminários, uma mente brilhante, poliglota, um pregador da Bíblia. Ele vinha para o púlpito na simplicidade e falava Bíblia, 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 versículo atrás de outro. A palavra de Deus guiava a sua exposição. Homem de Deus. O seu Shed era assim. Quando uma pessoa anda com Jesus Cristo, você sabe. Quando uma pessoa tem intimidade diária com Deus, você cheira ela, e é agradável que você cheira. Essa é a vida de Estevão.
Sabia que Deus tem isso para a sua vida? Deus não quer que eu e você sejamos meros religiosos. Gente que é membro de uma denominação religiosa. De onde você é? Que religião você frequenta? Ah, eu sou membro da igreja presbiteriana do setor sul. Deus não quer isso para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem muito mais para a sua vida, meu querido. Ele quer que você tenha intimidade diária com Ele, que você vá à fonte das águas da vida e conheça-o, seja alimentado, seja orientado, seja confortado, seja consolado, seja conduzido, seja aquecido em seu coração. Deus quer te dar revelações, Deus quer te dar experiências dEle. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, do capítulo 12, e ele diz: olha, Deus me deu privilégios que eu não posso contar para vocês, porque pareceria que eu sou arrogante. Mas eu conheço um homem, ele fala de si, mas só que ele não quer ser vaidoso, então ele não fala que é ele. Eu conheço um homem que foi elevado até o terceiro céu, e ele teve revelações tão surpreendentes que não é digno nem de contar. Você sabia que Deus tem para você mais que o mero mecanicismo religioso? Muito mais que a mera rotina de sentar-se e levantar. Deus tem vida. Vida de verdade para te dar significado. Deus tem pessoas para te dar. E as pessoas que Ele vai te dar surgirão dos momentos mais inusitados possível. Não desvalorize a rotina da sua vida. Ah, mas eu não fui chamado para ser pastor. Foi, todos nós somos ministros e ministras, sacerdócio real. Eu lembro que, eu até contei essa história aqui para alguns de vocês. Um dia eu e o Marcelo, lá em Séries, encontramos o Jacaré, né, Breno? Breno, namorada bonita, querido, parabéns, viu? Presta atenção, cuidado, hein? Menino bom, tá? Eu lembro, Breno, a gente lá no Mercafrutas, no supermercado em Séries, eu, o Marcelo pequenininho, e aí chega um cara doido no açougue do supermercado. E aí, você torce para quem? Perguntou para o Marcelo. Você é corintiano, né? Você é corintiano. O Marcelo sem graça, não torce para ninguém, não sabe nada de futebol. Resumindo a história, no outro dia eu fui comprar um frango desse homem, o Jacaré, e me levou para a sala dele. Nunca tinha me visto, eu não falei que sou pastor, normalmente eu não falo isso para ninguém. E esse homem abriu a vida comigo, o histórico de droga, de cocaína, de tráfico, de casamento que se desmanchou, do mal que fez a pessoas. E começamos, né, Breno? Caminhada longa de discipulado. O Jacaré se converteu. De verdade, viu? Ele não se tornou religioso, se converteu. Ele é um presbiteriano pentecostal nos cultos lá no Petrópolis, né, Breno? É aleluia, glória a Deus. As cantaiadas caladas, ele, glória a Deus. Seu Jacaré casou-se. Começou no açougue do supermercado, gente. E você acha que não pode alcançar teu filho na tua casa com você lá o dia inteiro com ele? Você acha que não pode alcançar o teu colega de trabalho com você lá passando 8, 9 horas todos os dias com ele? Você acha que não tem poder para mudar a tua mulher? Tem. Mas primeiro eu quero minha mulher mudada, eu não quero ser tratado pela graça de Deus. Você acha que não pode transformar teu marido? Deus tem tanto para você. Deus tem gente para te dar. Mas primeiro Deus quer que o cheiro dele saia de você. É bom se abraçar uma pessoa cheirosa. Que gostoso. As pessoas querem sentir cheiro bom em você. Estevão morre, mas o legado de Estevão permanece. O capítulo 8 de Atos, primeiro, o capítulo 7 termina dizendo que Saulo era um menino, um jovem fariseu, um grande doutor da lei, segurava as roupas dos homens que apedrejavam Estevão. E o capítulo 8 começa dizendo que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E veja o que nos diz aí o versículo 1. Esse ponto é muito importante. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que acontece aqui, meus queridos? Estevão é morto. A dona Maria, seu Zé, seu João, o padeiro, o açougueiro, o advogado, o dentista,
o funcionário, o professor, tudo tem que fugir. Porque se levanta uma grande perseguição em Jerusalém para aprisionar e matar os cristãos. Somente os 12 apóstolos permanecem na cidade de Jerusalém. Os crentes comuns, e esse nome já é errado, porque não existe crente comum e crente que não é comum, pastor. Nosso jeito de pensar é equivocado mesmo, né? Mas vamos lá, vocês entenderam. Os crentes do dia a dia que trabalham no comércio têm que fugir. E o texto diz que eles são dispersos para a Judéia e Samaria. E alguns homens vão lá e sepultam Estevão. Saulo, no versículo 3, que é aquele que segurava a roupa dos homens que apedrejavam Estevão, agora se torna um protagonista na perseguição. Ele entra pelas casas, ele arrasta homens e mulheres, e ele prende essa turma. Agora veja o versículo 4. Os que foram dispersos, pessoas simples, como eu e você, iam por toda parte pregando a palavra. Veja o versículo 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Filipe não era um pastor, Filipe não era um apóstolo, Filipe era um homem como eu e você. Era um diácono na igreja. Os apóstolos ficam em Jerusalém, os pastores. As pessoas comuns do dia a dia, com as suas profissões corriqueiras, são obrigadas a fugir. E à medida em que elas vão encontrando abrigo em cidades, na região da Judéia e Samaria, elas não conseguem não falar. Estão lavando roupa na beira do rio. Escuta alguém reclamar do casamento. Escuta alguém falar de um problema ou outro, o filho, e começa a falar de Jesus. Vai prestar um serviço, vai trabalhar na construção civil, escuta um problema ou outro. Saindo daqui eu vou tomar minhas pingas. E começa a ministrar a vida daquela pessoa, escravizada por vícios diversos. Acompanha o cara distante, participar de grupos nada saudáveis. O cara é casado e participa de grupos com outros homens, banhados por pornografia. E o cara está observando o colega dele de trabalho, casado, se enfiar naquilo. E ele não aguenta não falar, não ajudar, não edificar. A igreja começa a crescer. Sem a presença dos apóstolos. Porque esse povo já exalava o perfume de Cristo. O capítulo 8 vai nos mostrar que Filipe, que é um diácono na igreja, no versículo 26, um anjo chega para Filipe e diz: Filipe, eu quero que você saia daqui onde você está e ande em direção que eu vou te levar para lugares importantes. Na medida em que você caminhar com Jesus Cristo, você começará a ter experiências extraordinárias com a voz doce de Jesus. Na medida em que você começar a abrir a Bíblia, começar a ler a Bíblia com seu coração aberto para ser tratado por Deus, Deus vai gritar aos teus ouvidos. Deus vai trazer sentido, propósito, razão. Deus vai te banhar com o amor dEle. Deus vai dar direção para os seus passos. Mas uma coisa vai acontecer, de verdade mesmo. Você não vai conseguir deixar de falar das coisas que você tem visto, ouvido e experimentado. O texto nos diz, no versículo 26 em diante, que enquanto Filipe está andando, ele passa por um eunuco. O versículo 27, eis que um etíope, eunuco, etíope é da África, um negro, eunuco porque ele era castrado. Ele era castrado porque ele era um alto oficial da rainha dos etíopes. Então, para ele servir a rainha dos etíopes, ele precisava ser castrado. Esse homem, muito culto, era superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes. E ele era um judeu, ele era um convertido ao judaísmo. Ele era um homem piedoso, um etíope piedoso. E o texto diz que ele, voltando de Jerusalém, no verso 28, estava sentado no seu carro, e ele estava lendo o profeta Isaías. E olha só o que acontece. No versículo 29, disse o Espírito Santo a Filipe: Filipe, aproxima do carro daquele homem ali. Já aconteceu isso com você? Deus pôs pessoas em teu caminho, que você nunca imaginava, de maneira inesperada, para Deus te usar para ministrar a vida daquelas pessoas. Isso é muito comum na vida de um homem e de uma mulher de Deus, viu, gente? Deus chega e fala: Filipe, chega perto ali, me obedece. Verso 30, Filipe corre,
Ouve esse homem ler o profeta Isaías e pergunta: você está compreendendo o que você está lendo? Esse homem está angustiado no versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? Sobe aqui. Se você entende, me ajuda. Filipe pergunta: o que você está lendo? Eu estou lendo esse texto aqui, ó. Aí cita Isaías 53. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o que Filipe fez? Parou a sua agenda de negócios, de tocar a viagem adiante, e disse: esse texto que você está lendo é realmente lindo. E vai ser difícil você entender, porque esse texto foi escrito há 700 anos, e foi cumprido agora, mês passado. Esse texto fala de Jesus, o Filho que nasceu de uma virgem, o Filho de Deus, realizou maravilhas. Eu o vi andar sobre as águas, proprietário de um Gol preto, está ligado, NKW 8374. E varão, só não vou pedir a igreja para aplaudir, porque eu gosto de você, viu? Mês passado, homem a respeito de quem o texto fala, um dia ele andou sobre as águas. Eu estava presente um dia que ele pregou uma mensagem como eu nunca vi ninguém falar. Ele mandou você dar a outra face para quem te bate numa. Ele mandou você caminhar um pouco mais com paciência para quem te oprime. Ele amou os inimigos dele de fato. Eu nunca vi um homem daquele. Ele não sucumbiu a uma tradição religiosa. Ele viveu com Deus como eu nunca vi ninguém viver. Queriam coroar ele rei, queriam dar ele poder, mas o poder dele estava na morte para nos salvar. Ele morreu. Enterraram ele e fecharam com a pedra grande e colocaram soldados. Mas a morte não poderia conter aquele que é o Senhor da vida. Ele ressuscitou. Olha, eunuco, eu não acreditei não. Tinha até um dos mais chegados dele, chamado Tomé, que quando ele apareceu, disse assim, eu só vou acreditar se eu puder pôr o dedo no buraco onde entrou o prego, colocar a mão no lado onde entrou a lança. E não é de ver que num determinado momento, as portas fechadas, janelas trancadas, os discípulos reunidos, um lugar pequeno, me aparece Jesus, todo furado. É claro que ele aparecia diferente em outros momentos. Depois que ele ressuscitou, ele tinha esse poder pedagógico de se mostrar como queria. Naquele momento ele apareceu todo furado e disse: Tomé, pode pôr o dedo aqui, sou eu. Pode enfiar seu braço aqui no meu buraco que a lança perfurou, sou eu. Ele ficou 40 dias ensinando sobre o amor de Deus para nós, sobre o desejo de Deus de salvar a gente. Ele disse que Deus enviaria o Espírito Santo, que nos convenceria do amor de Deus, que nos reconectaria com Deus, que daria sentido à nossa vida, que mataria essa fome que a gente tem de significado, que a gente tem de propósito de vida. Ele faria isso. Tinha uma multidão, presta atenção, eunuco, tinha uma multidão, quase 500 pessoas. Nós estávamos no monte, começa a subir aos céus. Ele é recolhido e desaparece. A gente fica assustado. 2 anjos, pelo menos pareciam anjos, essa era a nossa percepção, disse para nós assim: por que vocês estão olhando ele subir? Não se preocupa não, ele vai descer de novo. Vão para Jerusalém e ele vai mandar o Espírito dele. Não terminou não. Eu estava em Jerusalém numa festa chamada Pentecostes. Num belo dia, a gente orando, 120 discípulos. Me desce o Espírito Santo, um movimento radical, toma conta da gente.
Eu cresci em Jerusalém. Sou semi-analfabeto, não tenho escolaridade, diz Filipe. Eu falei em línguas que eu nem imaginava que existiam. Eu ia falando em línguas, pessoas de 14 nações diferentes, com 14 idiomas diferentes, iam me entendendo na língua delas, sem eu mal falar a minha língua, né? Eu mal arranho o bom goiano, eu falando na minha língua e eles entendendo na língua deles, eu glorificando a Deus. Jesus ressuscitou, Ele foi assassinado pelos nossos pecados, Ele foi feito maldição em nosso lugar, Ele foi entregue pelo Pai para nos salvar, Ele recebeu o cálice da ira de Deus, para que não houvesse mais ira de Deus sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, para que houvesse perdão, amor, libertação, cura e vida em abundância. Por isso todo aquele que vem até Ele, Ele nunca jogará fora, e todo aquele que está nele, dá fruto, e muito fruto. Sabe o que acontece com essa fala natural? Olha só o eunuco. Olha só o eunuco. Versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegou a certo lugar onde tinha um pouquinho de água. É o eunuco que pede. Tem alguma coisa que impede de eu ser batizado? A vida desse homem foi transformada. Eu quero me identificar com esse Jesus Cristo. Isso pode acontecer na sala da tua empresa. Se você é professor, com algum aluno da tua escola. Você viu aquele menino com blusa de manga comprida ali, todo dia, o sol quente. Você fica calado, não o expõe, não a expõe. Um dia você chama, vem cá, tira da aula. Vem cá, quero sair contigo. Está tudo bem com você? Tá. Vamos ali, vou te levar no Burger King, no McDonald's, se eu equilibrar um negócio aqui para não fazer merchandising só para um, né? Para uma sorveteria, vem cá. E aí, como é que está na sua casa? Por que você está com essa blusa todos os dias? Tem alguma coisa que você está escondendo? Aí com muito custo levanta. Você vê o braço todo cortado. O que está acontecendo? Aí você começa um diálogo que mostra um coração tão perdido. E você começa a falar da sua história e do que Jesus fez por você. Você fala da vida, nada além da vida. Você não quer converter ninguém, você quer falar da vida disponível a todos. 1 a 2 semanas depois, você vê aquele menino ou aquela menina, está calor, com uniforme de manga curta. Você não vai parar por aí. Vem cá, vamos de novo sair, como é que você está? Estou bem. Começou a acontecer alguma coisa comigo depois daquela conversa nossa. De vez em quando eu posso te procurar para a gente conversar? Pode, claro que pode. Ou você está no seu trabalho, mulher, e percebe a sua colega entristecida naquele dia, e você, por conviver, discerne que não está normal. Vem cá, o que está acontecendo? É hora do café, as coisas lá em casa não estão boas. O que foi? Meu casamento está assim, 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 assim. Você consegue amanhã, quando a gente sair daqui do trabalho, esticar mais 1 horinha, 1 hora e meia, para sair só nós duas para conversar? Quero te levar num lugar bacana para a gente conversar. Aquela hora eu já preciso te antecipar, vai durar 2, 3 horas. Mas deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar. E depois você diz, tem esperança. Tem esperança. Eu conheço quem pode preencher esse buraco no teu peito do tamanho de Deus. E é o próprio Deus que deseja se ofertar a você em Jesus Cristo.
Eu conheço aquele que pode, ao revolucionar o seu mundo interior, ao transformar você, mudar o teu lar. Vai ser difícil, mas ele tem poder para isso. Tem aqui um pouquinho de água. Eu posso ser batizado? Filipe diz, claro. Ele desce, batiza aquele cara. E o versículo 39 diz que Deus toma Filipe para si e o leva para outro lugar. Filipe toca a sua vida, o eunuco toca a sua vida, o eunuco desaparece do registro da Bíblia, mas o nome dele está registrado na eternidade para todo sempre. Assim como o teu nome, assim como o meu nome, e assim como o nome de muita gente que Deus vai inserir na tua história, através de tua vida. Deus quer que você tenha vida com Ele. Jesus Cristo quer transformar você. Jesus Cristo quer usar você. E eu quero te convidar, nessa noite, a você tomar uma decisão. Eu quero largar o apito. Tem muito árbitro na igreja. Muita gente que aponta os erros, o que devia ser, o que não devia ser. Muita gente que conhece os defeitos dos outros, mas não conhece os seus defeitos. Eu quero te convidar. E nessa hora eu vejo muita gente abaixando a cabeça, constrangida, envergonhada. E esse é meu papel de profeta. Nessa noite eu quero te convidar a pegar a toalha e a servir. Nessa noite eu quero te convidar a ter tempo diário com Jesus Cristo, que é a vida eterna. Nessa noite eu quero te convidar a experimentar o que Ele pode fazer na sua história. E você não tem ideia do quanto Ele vai te usar na história de outros. Eu quero te convidar a ir para as águas de descanso. Eu quero te convidar a experimentar a vida. Eu quero te convidar a conhecer Jesus, como você nunca conheceu há muito tempo, com quem há muito tempo não se relaciona do jeito próprio. Eu quero te chamar a vir para a sala secreta e dizer: Deus, fala que eu escuto. Estou aqui para ouvir o que o Senhor quer fazer na minha vida. Muda-me. Eu quero te convidar a receber vida. Deus pode te dar vida. Deus pode mudar teu casamento, teus filhos e o mais difícil, Deus pode mudar você. É como alguém já dizia, Deus é tão poderoso que Ele tem poder para salvar o meu marido. Deus é tão poderoso que Ele tem poder para salvar a mulher do outro. Deus é tão poderoso que Ele tem poder para salvar os filhos. E Deus é tão poderoso que Ele tem poder, inclusive, para me transformar. Eu quero te convidar a desejar isso para a sua vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero conhecer Jesus na minha vida. Paulo diz que em Cristo habita toda a riqueza de Deus. Se em Cristo habita toda a riqueza de Deus, não há outro lugar onde eu devo estar a não ser em Jesus Cristo. Em sua palavra, conhecendo, investindo tempo, para tudo na sua agenda. Celular no modo avião, não é no silencioso não, modo avião. E abre a palavra e deixa Deus infundir vida em você. Você será diferente. A palavra te confortará, arrancará vícios que te aprisionam, que substituem o papel de Deus na sua vida, mas continuam gerando angústia. E você vai experimentar a alegria da eternidade, como Deus deseja dar. Se você deseja isso para a sua vida, diga amém.